Isso não é uma dica, é um aviso, porque o que estou prestes a te mostrar não apenas aguça sua mente, mas também remove o que te faz ser normal. Você começará a pensar 3 passos à frente, deixará de confiar nas pessoas e talvez comece a usá-las. Esse truque mental não apenas te torna poderoso, ele te torna perigoso. E uma vez que você cruza essa linha, não há mais volta. Agora, antes de mergulharmos nisso, dividi este vídeo em 3 partes para que você saiba exatamente o que está por vir. Primeiro, vamos revelar o truque mental em si. O que é, como funciona e por que é mais poderoso do que você imagina. Em seguida, exploraremos seu lado sombrio, a parte que ninguém fala, a parte que transforma a estratégia em manipulação e influência em controle. E por fim, aprenderemos a dominá-lo, para poder, para proteção e para garantir que você seja quem puxa as cordas, e não quem está sendo enredado nelas. Deixe-me te apresentar a uma função cerebral que apenas uma pequena porcentagem de pessoas usa conscientemente. Ela se chama metacognição, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Isso pode soar abstrato, então vamos simplificar. A maioria das pessoas está presa no que chamamos de pensamento de nível 1. Elas reagem, sentem algo e agem com base nisso. Ficam com raiva, gritam, sentem medo, evitam, sentem confiança, falam. Mas uma mente estrategista opera no pensamento de nível 2. Ela não apenas sente, mas observa a si mesma sentindo. E não apenas age, mas questiona. Por que quero agir assim? Essa emoção está me ajudando ou me prejudicando? O que acontecerá 3 movimentos à frente se eu disser isso agora? Essa é a diferença entre um peão e um jogador de xadrez. Entre alguém que é manipulado e alguém que controla o tabuleiro. Vamos dar ainda mais valor a isso dividindo em 3 habilidades metacognitivas essenciais. É aqui que a inteligência emocional realmente começa. Não com o controle das emoções, mas com a compreensão delas. A maioria das pessoas vive no piloto automático emocional. Sentem uma onda de raiva, ansiedade, vergonha ou frustração e reagem. Sem pausa, sem processamento, apenas ação. E essa ação frequentemente se torna um arrependimento. Mas um pensador metacognitivo faz algo diferente. Ele se distancia da emoção, observa-a em vez de ser engolido por ela. Ele não apenas pergunta, o que estou sentindo, mas sim, por que estou sentindo isso? E, essa é realmente a emoção verdadeira? Vamos destrinchar isso. A maioria das pessoas diz, estou com raiva. Mas essa é apenas uma etiqueta superficial. É como olhar para a fumaça e achar que sabe onde está o fogo. Uma mente metacognitiva vai mais fundo. Ela pergunta, estou realmente com raiva ou estou envergonhado e tentando defender meu ego? Estou chateado porque algo ruim aconteceu ou porque me sinto impotente e sem controle? Estou irritado com essa pessoa ou só estou cansado, com fome ou ansioso com outra coisa? Esse nível de autoquestionamento pode parecer pequeno, mas é o início de todo o autocontrole. Porque no momento em que você consegue nomear a emoção real, você cria um espaço entre o sentimento e a reação. E nesse espaço reside o poder. Você deixa de ser um fantoche puxado pelas emoções e se torna um jogador fazendo movimentos calculados. Benefícios de rotular as emoções. Você evita dizer coisas das quais vai se arrepender. Quando você identifica a emoção verdadeira, você se pega antes do descontrole. Você não explode. Você avalia. Mantenha calma sob pressão. As emoções perdem o controle sobre você no momento em que são nomeadas. Até mesmo dizer, eu me sinto sobrecarregado, reduz a intensidade da emoção ao ativar seu cérebro racional. Compreenda o que os outros realmente sentem sob a superfície. Quando você pratica a rotulagem emocional em si mesmo, fica melhor em fazer isso com os outros. Alguém que parece estar com raiva pode, na verdade, estar com medo. Alguém que parece distante pode estar envergonhado. Esse insight te dá vantagem não apenas para se conectar, mas para influenciar. Exercício rápido, rotule em camadas. Quando sentir uma emoção intensa, pare e pergunte-se:
Qual é a emoção que estou sentindo agora? O que a desencadeou? Essa é a emoção verdadeira, ou há uma mais profunda escondida por trás dela? Qual necessidade ou crença não atendida está alimentando essa emoção? Faça isso diariamente, mesmo que por 30 segundos. Você ficará chocado com o quanto mais controle ganha. Lembre-se, emoções não nomeadas controlam você. Emoções nomeadas obedecem a você. Este é o primeiro movimento de uma mente estrategista. Consciência antes da ação. Seus pensamentos não são apenas ruídos de fundo, eles são os planos que seu cérebro segue. E se você não estiver prestando atenção, sua mente construirá uma vida baseada em padrões que nunca foram escolhidos por você, apenas herdados, absorvidos ou instalados. É por isso que o rastreamento de pensamentos é uma habilidade metacognitiva crítica. A maioria das pessoas não pensa seus pensamentos, elas os recebem, como notificações mentais das quais nunca se descadastraram. Eu não sou bom o suficiente. Isso nunca vai dar certo. Eles provavelmente me odeiam. Por que sequer tentar? E se eu falhar? E o pior? Elas não questionam esses pensamentos. Elas acreditam neles. Assumem. Se eu estou pensando nisso, deve ser verdade. Mas aqui está a verdade metacognitiva. Nem todo pensamento é seu, nem todo pensamento é verdadeiro, e nem todo pensamento merece sua atenção. Como funciona o rastreamento de pensamentos? É como instalar uma câmera de segurança dentro da sua mente. Você não deixa qualquer pensamento entrar e bagunçar tudo. Você verifica sua identidade. Regularmente, pause, especialmente durante picos emocionais, e pergunte-se: o que estou pensando agora? A consciência começa no momento em que você joga luz sobre o pensamento. Esse pensamento é útil ou prejudicial? Mesmo que pareça real, ele é útil? Ele me serve? Isso é baseado em fatos ou em medo? Pensamentos baseados no medo tendem a ser exagerados, repetitivos e carregados de emoção. Já pensamentos baseados em fatos são claros, neutros e estáveis. Exemplo: digamos que um pensamento surja: eu não sou bom o suficiente para tentar isso. A maioria das pessoas internaliza isso sem nem perceber que foi apenas um reflexo mental. Mas uma mente estrategista pausa. Ela se distancia e se pergunta: de onde vem essa crença? Alguém me disse isso quando eu era mais jovem? Isso foi instalado por um fracasso ou pelo medo de fracassar? Qual prova real eu tenho de que não sou capaz? Essa simples linha de questionamento faz algo poderoso. Quebra o ciclo. Desacelera a espiral negativa. Transforma um pensamento passivo em uma escolha consciente. Por que isso funciona? A ciência do cérebro. Quando você rastreia seus pensamentos, você desloca a atividade do sistema límbico, seu cérebro emocional, para o córtex pré-frontal, o centro racional de tomada de decisões. Isso cria distância entre você e o pensamento. E essa distância é liberdade. Você deixa de ser o pensamento e se torna o observador do pensamento. E o observador decide o que acontece a seguir. Técnica bônus: diário de pensamentos. No final do dia, escreva um pensamento tóxico ou limitante que percebeu. Então, destrua-o. De onde isso veio? Que evidências o sustentam? Que verdades o contradizem? Qual nova crença eu escolho em vez disso? Com o tempo, essa prática reprograma sua mente. Você deixa de ser guiado por medos subconscientes e passa a ser conduzido por estratégia consciente. A maioria das pessoas atravessa conversas como se estivessem cegas. Elas ouvem palavras, mas perdem o significado. Reagem ao tom, mas não percebem a intenção. Veem rostos, mas não enxergam as pequenas fraturas por trás do sorriso. Mas uma mente metacognitiva não apenas participa, ela observa. Este é o arte da observação estratégica, onde você divide sua consciência em dois canais. Canal 1. Você está totalmente envolvido na interação, falando, ouvindo, se expressando. Canal 2. Você está silenciosamente observando tudo acontecer, como se fosse um tabuleiro de xadrez social. É nesse segundo canal que o verdadeiro jogo começa. O que você começa a notar? Micro-reações. Um leve brilho no olhar, um maxilar tenso, um pequeno movimento na boca.
Esses são sinais que vazam verdades emocionais em tempo real. Hesitações, pausas antes de responder, mudanças no ritmo da voz, indicam incerteza, conflito interno ou até mesmo mentira. Jogadas de poder. Quem está interrompendo quem? Quem está espelhando quem? Quem se inclina para a frente e quem se afasta? Os jogos de status estão sempre em movimento. Gatilhos emocionais. Certos tópicos ou palavras despertam reações mais fortes do que o esperado. Esses são pontos de pressão enterrados, esperando para serem explorados ou curados. Sorrisos falsos, risadas forçadas, explicações excessivas, sinais de desconforto, culpa ou alguém tentando muito esconder suas verdadeiras intenções. Por que isso funciona? Seu cérebro possui o que os psicólogos chamam de teoria da mente, a capacidade de simular o que os outros estão pensando ou sentindo. Mas a maioria das pessoas só usa isso inconscientemente. Elas sentem que algo está errado, mas não sabem explicar por quê. A metacognição transforma esse instinto em uma arma. Você começa a perceber padrões sociais antes que eles se fechem ao seu redor. Você começa a ver as pessoas não como elas parecem ser, mas como realmente são. É como colocar óculos de raio-x para interações humanas. Exemplo real. Você está em uma reunião. Alguém ri da sua ideia, alto demais. A maioria das pessoas riria junto ou se sentiria envergonhada. Mas um observador estratégico pensa: isso não foi sobre a piada. Foi um movimento de domínio disfarçado de humor. Então, em vez de reagir emocionalmente, você se adapta. Você redireciona a atenção, aumenta seu valor e vence sem nem precisar jogar o jogo deles. E aqui está o detalhe assustador. É assim que os manipuladores operam. Eles observam seu rosto quando você fala. Eles analisam suas hesitações. Eles testam suas reações como um cientista conduzindo experimentos na sua mente emocional. Mas aqui está a virada. Com essa mesma consciência, você pode desarmá-los, ou pode se tornar um deles. Porque a observação estratégica é uma ferramenta neutra. Ela pode ser usada para proteger, guiar, liderar e conectar. Ou pode ser usada para enganar, dominar, manipular e controlar. E é nesse ponto que a linha entre mestre estrategista e monstro começa a desaparecer. Prática diária. Observação silenciosa. Experimente isso hoje em sua próxima conversa. Enquanto fala, pergunte-se: eles estão realmente respondendo às minhas palavras, ou à minha energia? Enquanto ouve, pergunte-se: o que eles não estão dizendo em voz alta? Depois da conversa, reflita: onde estava o poder? Quem o possuía? Quem o entregou? Faça isso com frequência suficiente, e as conversas deixam de ser aleatórias. Elas se tornam campos estratégicos, onde cada movimento tem um propósito. A maioria das pessoas entra em uma conversa esperando ser compreendida. Mentes estrategistas entram para entender o terreno. Então, pergunte-se agora: eu estou observando a sala ou a sala está me observando? Eu estou jogando o jogo ou estou sendo jogado por ele? Porque na próxima sessão, vamos mais fundo nas sombras, onde essa mesma ferramenta se transforma em um método de controle. E a consciência, antes usada para a sabedoria, se torna uma arma. Você está pronto para encontrar o monstro? Antes de mergulharmos na parte 2, pegue sua cópia do Manual do Sussurro. Eu mesmo escrevi, recheado de técnicas que você pode começar a usar agora mesmo. Desde superar os outros, implantar ideias, dominar qualquer ambiente, manipular conversas, está tudo lá, e isso é só o começo. Fixei o link nos comentários, basta acessar e desbloquear todas as técnicas poderosas esperando por você. Pegue sua cópia agora. Agora, vamos mais fundo na escuridão. Você já viu como a metacognição pode torná-lo calmo, estratégico, poderoso? Mas o que acontece quando alguém usa essa habilidade sem empatia? Quando eles não querem entender as pessoas, querem usá-las? É aí que um mestre estrategista se transforma em algo muito mais perigoso, um monstro. Porque a mesma consciência que te ajuda a se aprimorar pode ser voltada para fora e transformada em uma arma. Quando um manipulador usa metacognição, ele analisa emoções como ferramentas. Eles estudam você, suas reações, suas inseguranças, seus medos mais profundos, e então fazem uma dessas três coisas.
exploram isso. Fazem você se sentir sem valor, para que dependa deles em busca de validação. Exageram seus piores medos. Mantêm você paralisado e obediente, preso à incerteza. Espelham você. Fingem sentir o que você sente, para que você acredite que eles realmente te entendem. É assustadoramente eficaz. Exemplo: um parceiro tóxico pode dizer: "Você sabe que ninguém jamais te entenderia como eu entendo." Tradução: você é muito danificado para que alguém mais te ame. Fique aqui, onde eu posso te controlar. Parece conforto, mas na verdade é uma jaula. E essa é a genialidade do monstro. Eles te aprisionam com as suas próprias emoções, implantando ideias na mente das pessoas sem que percebam. Você já viu isso acontecer em política, publicidade e até em relacionamentos. Mas provavelmente não reconheceu, porque foi feito para passar despercebido. A inserção de pensamento funciona assim. Em vez de dizer diretamente o que você deve fazer, o manipulador guia seu pensamento até que você acredite que foi sua ideia o tempo todo. Eles usam sugestões sutis, perguntas carregadas e repetição para implantar ideias. Exemplo: em vez de dizer, "Você deveria terminar essa amizade", eles dizem, "É louco como algumas pessoas continuam amigas de quem não as apoia de verdade. Eu nunca conseguiria, mas enfim." Cada um é diferente. Isso planta uma semente, e quando esse pensamento floresce, é você quem o rega, achando que sempre foi seu. Eles não controlam seu corpo, eles sequestram sua mente, usando o silêncio para criar pressão psicológica. Uma das táticas mais subestimadas e mais sombrias é o silêncio calculado. Nas mãos de um manipulador, o silêncio não é ausência, é presença. Uma presença que te faz sentir desconfortável, inseguro, culpado. Eles demoram para responder mensagens o tempo suficiente para te deixar ansioso. Eles ficam em silêncio te encarando, sem responder, só o bastante para te fazer duvidar de si mesmo. Eles falam devagar, com longas pausas, forçando você a preencher o silêncio e revelar mais do que deveria. É assim que dominam conversas sem precisar levantar a voz. Exemplo: você confessa algo pessoal. Eles ficam em silêncio, apenas te observam. Você começa a falar mais, se corrigir, se desculpar. Agora, o poder mudou de lado. Você está exposto, e eles nem precisaram dizer uma palavra. Às vezes, o movimento mais poderoso é não dizer nada, recompensando e punindo comportamentos para criar ciclos de controle. Aqui é onde os manipuladores não apenas controlam momentos, eles programam você ao longo do tempo. Te elogiam quando você obedece. Se afastam quando você questiona. Dão afeto em pequenas doses viciantes. Criam altos e baixos emocionais que parecem amor, mas na verdade são controle. Essa mesma estratégia é usada em seitas, relacionamentos tóxicos e abuso psicológico. Exemplo: você discorda deles uma vez, e eles ficam frios, distantes. Você se desculpa, e eles voltam a ser carinhosos. Na próxima vez, você fica em silêncio. Eles não precisam mais te punir. Você já aprendeu a se punir sozinho, fingindo ser fraco para desarmar e manipular. Aqui está a parte mais perversa. Nem todos os manipuladores parecem poderosos. Alguns usam a máscara da vitimização. Exageram histórias emocionais para criar confiança. Agem como se fossem indefesos para receber apoio. Dizem, "Ninguém nunca se importou comigo", para que você se sinta obrigado a provar o contrário. Mas é uma armadilha. Eles coletam informações, criam uma dívida emocional e fazem você se sentir responsável pelos sentimentos deles. E quando você já está preso, eles invertem o jogo. "Não acredito que você me machucaria depois de tudo que compartilhei." Agora, você virou o vilão da história, mas eles ainda estão puxando as cordas. A consciência não é boa nem má, mas pode criar monstros. A metacognição não é boa nem ruim, é apenas consciência. Mas quando essa consciência se combina com ego, dor ou sede de poder, ela cria monstros que andam entre nós, disfarçados. Alguns usam ternos, alguns usam sorrisos. Alguns dizem que te amam. Então pergunte a si mesmo: você realmente sabe quem está por trás da máscara? E mais importante, você sabe quem você se torna quando ninguém está olhando? Como blindar sua mente contra a manipulação e se tornar inabalável?
Agora você viu os dois lados dessa moeda. Esse conhecimento pode te transformar em um estrategista ou um manipulador. Mas a pergunta real é: como você domina isso para proteger sua mente e sempre estar 10 passos à frente? É aqui que o verdadeiro poder começa. E não, você não precisa ser um monge ou um neurocientista para aprender isso. Tudo o que você precisa é de consciência, repetição e as ferramentas certas. Aqui estão 4 técnicas poderosas para afiar sua mente, fortalecer seu controle emocional, construir uma armadura psicológica que te torna inabalável. Técnica 1. Se veja em terceira pessoa. Quando você se observa de fora, você ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por tomada de decisões e controle. Isso desativa reações emocionais automáticas e ativa o pensamento estratégico. Como usar na prática? Comece a narrar seus próprios pensamentos como um observador externo. Quando sentir emoções fortes, pergunte-se: o que ele está sentindo agora? Por que ele está reagindo assim? O que ele realmente quer neste momento? Sim, refira-se a si mesmo na terceira pessoa. Isso cria distância mental e reduz o viés emocional. Exemplo: em vez de pensar, estou surtando com essa apresentação, pense: ele está nervoso porque está supervalorizando o julgamento alheio, mas ele se preparou, então ficará bem. Isso acalma a tempestade e te dá controle. Repita essa técnica antes de entrevistas, discussões ou grandes decisões. A reflexão ativa a Default Mode Network, um poderoso sistema cerebral ligado à intuição, memória e reconhecimento de padrões. Isso te ajuda a perceber comportamentos repetitivos, gatilhos emocionais e manipulações sutis que os outros usam contra você. Técnica: o rewind de 5 minutos. Toda noite, antes de dormir, faça um rebobinar mental de 5 minutos e se pergunte: qual foi meu momento emocional mais forte hoje? O que o desencadeou? Eu reagi ou respondi? O que poderia fazer diferente na próxima vez? Bônus: mantenha um diário de movimentos mentais. Todos os dias, anote um momento em que você superou uma reação emocional automática. Você percebeu alguém tentando te influenciar. Você usou metacognição com sucesso. Em 30 dias, você terá um registro da sua evolução, como um diário de batalhas mentais. Pensamentos não são fatos, são apenas reflexos. A maioria das pessoas assume que seus pensamentos são verdades absolutas, mas muitos pensamentos são apenas ecos mentais de medo, traumas ou influências externas. Quando você trata cada pensamento como verdade, você se torna prisioneiro da sua própria mente. Como quebrar esse ciclo? Pergunte-se: isso é um fato ou um sentimento? Esse pensamento me ajuda ou me machuca? Quem me deu essa crença? Eu escolhi isso ou foi implantado em mim? Frase de poder: sempre que um pensamento negativo ou limitante aparecer, responda com: isso é só um pensamento, não uma verdade. Exemplo: pensamento: eu não sou bom o suficiente para liderar. Resposta: interessante. Quem me deu essa crença? Que evidências reais eu tenho de que isso é verdade? Isso quebra o ciclo e cria um novo padrão mental. Questionar o sistema em vez de obedecer a ele. A psicologia da leitura de pessoas. Quando você foca profundamente no comportamento de alguém, linguagem corporal, palavras e mudanças emocionais, você ativa o que os psicólogos chamam de teoria da mente. Isso te dá a capacidade de simular o que está acontecendo na cabeça da outra pessoa. Quando combinado com metacognição, isso te dá inteligência social em nível avançado. Como treinar essa habilidade? Em todas as conversas, divida sua atenção em 2 partes. 1. O que eu estou pensando e sentindo agora. 2. O que essa pessoa quer emocionalmente, socialmente ou intelectualmente? Comece a se perguntar: em que estado emocional essa pessoa está? O que ela está tentando não dizer? Qual comportamento meu acabou de ativar essa reação nela? Aplicação prática. Essa técnica te ajuda a detectar elogios falsos, manipulações e inseguranças escondidas. Exemplo: você percebe que alguém busca aprovação constantemente em um grupo.
Em vez de reagir, você espelha confiança, dá pequenas validações estratégicas e assume o controle da dinâmica. Agora, você enxerga o jogo por trás do jogo. A fórmula da mente estratégica. 1. Pausar. Interrompa os pensamentos automáticos. 2. Rotular. Identifique a emoção ou padrão mental. 3. Questionar. De onde isso veio? Qual é a intenção por trás disso? 4. Escolher. Responda estrategicamente, não reativamente. 5. Refletir. Aprenda com cada interação. Esse é o seu ciclo metacognitivo. Repita diariamente, e sua mente se tornará afiada, fria e inquebrável, como uma lâmina forjada no fogo. Como? Se tornar psicologicamente inabalável. Se proteja de manipulação. Recupere o controle sobre seus padrões mentais. Se afaste do caos emocional. Se torne mentalmente calmo, emocionalmente no controle e estrategicamente perigoso. Domine a metacognição e você nunca mais viverá no piloto automático. Você se tornará alguém que as pessoas não conseguem prever, não conseguem provocar, não conseguem manipular. Se achou isso valioso, não apenas leia, treine sua mente. A diferença entre ser controlado e estar no controle começa com consciência. Curta este conteúdo se está pronto para operar em um nível mais alto. Se inscreva para mais ferramentas psicológicas profundas como essa. Compartilhe com alguém que precisa acordar e parar de ser um peão no jogo dos outros.